como todos sabem, meu nome é Maria Raíssa e agora a gente vai dar início às nossas formações online, né? E vamos iniciar esse momento com a formação sobre a vida, a espiritualidade e a medalha de São Bento, tá certo? Então que nesse momento nós possamos fechar brevemente os nossos olhos e pedir que Nossa Senhora possa ir à frente de todo esse momento, de tudo aquilo que será vivenciado pelas nossas vidas através da formação de São Bento, pedindo que ela possa vir à frente, intercedendo por nós, para que os nossos corações estejam abertos para acolher tudo aquilo que Deus quer falar na nossa vida, através da vida de São Bento. E que assim nós rezemos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, quem foi São Bento? São Bento, sobretudo, era um homem de oração. A vida dele toda reflete a oração, além da ação. E 3 características importantes na vida de São Bento era a sua disciplina espiritual. Ele era um homem bastante disciplinado e ele impôs isso aos seus seguidores, aos seus alunos. O estudo e o discernimento. Era muito característico nele o discernimento dos espíritos. E aí muitas pessoas vinham ao encontro dele para que ele pudesse rezar por elas, pedir aconselhamentos. E aí, a história de São Bento, ela é bastante narrada principalmente por São Gregório. E aí o nosso grupo tem esse livro, A Regra de São Bento, está disponível para aqueles que quiserem ler, quiserem emprestado, certo? E aí fala um pouco de toda a espiritualidade da ordem beneditina, toda a espiritualidade de São Bento. E aí falando um pouco da vida mesmo de São Bento. São Bento nasceu em Núrcia, na Itália, no ano de 48 e morreu no ano de 536, ele viveu 56 anos. E aí a vida dele, ele viveu em um período muito conturbado na história, que foi o período em que o Império Romano estava sendo invadido. E diante disso, ele decidiu retirar-se de toda da sua vida política e se isolar, ir para um monte, para uma gruta, para procurar conhecer a si mesmo e procurar conhecer mais a Deus, assim digamos. Bem, ele era proveniente de uma família rica e ele foi preparado para ser um orador, que é aquele que está à frente da assembleia para falar e tudo mais. E a história diz que Bento passou em frente a uma igreja e diante dessa igreja ele ouviu uma voz que dizia: conhece a si mesmo. E por causa disso ele decidiu se isolar e ir para essa gruta santa. Porque a gente só consegue conhecer a Deus depois que a gente se conhece. A gente só consegue conhecer e entender um pouco a limitação do próximo quando a gente é capaz de conhecer o que há dentro de nós mesmos. E em um dos seus livros, São Gregório, ele consegue descrever um pouco desse início, da introdução da nossa formação a respeito da vida de São Bento. Ele fala o seguinte: houve um homem de vida venerável, Bento, pela graça e pelo nome, que ainda muito jovem, retirando os pés que quase colocara no mundo, desejando só a Deus agradar, abandonou os bens da casa paterna para viver vida monástica e buscar somente a Deus. Segundo o livro chamado Diálogos, de São Gregório. Justamente isso, Bento ele saiu de todo o seu conforto familiar, do seu conforto financeiro e isolou-se para conhecer a si mesmo e assim aproximar-se de Deus. Então, um eremita chamado Romano, ele quem levou Bento para essa gruta santa no Monte Subíaco e ensinou a Bento toda a vida de um eremita. Bento passou 3 anos nessa gruta e muitas pessoas foram ao seu encontro, pedir oração, aconselhamentos, e diante de toda a fama que foi sendo, diante de toda a fama de São Bento, ele foi convidado para ser um abade de um convento, que é o superior do convento. Chegando no convento, Bento impôs a sua disciplina espiritual, e aí os monges se revoltaram contra ele e decidiram envenenar Bento. Por isso que tem em algumas medalhas de São Bento, tem a imagenzinha do cálicezinho de vinho.
porque eles tentaram envenenar São Bento com cálice de vinho. E aí, como de costume, ele rezava antes de se alimentar e nesse instante a taça se quebrou. Ele, percebendo que os monges queriam matá-lo, ele decidiu novamente se afastar e voltar para a gruta. Depois, o diabo tentou novamente matar São Bento envenenado, porque todos os dias chegou um tempo que ele não recebia mais visitas, mas todos os dias o corvo ia lá e deixava um pedaço de pão para que ele pudesse se alimentar. Em uma dessas vezes, o diabo envenenou um pedaço de pão e o corvo pegou aquele pão e levou para longe da gruta. Posteriormente, o número de alunos de Bento foi tão grande que não cabiam mais naquela gruta. E perto da redondeza lá da gruta foram construídos mais 12 mosteiros. E diz a história também que foi a partir da ordem beneditina que surgiram as universidades. E depois, quem vai suceder São Bento foi São Mauro. Então, que possamos concluir esse momento rezando a oração da Cruz Sagrada, pedindo a intercessão de São Bento para toda a nossa vida. A Cruz Sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo dos seus venenos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vocês devem responder os questionários que vai estar disponível na descrição do vídeo. E é isso, beijinhos.